a todos, eu sou o Cláudio Magoga do canal Educate. Esse daqui é o vídeo de número 10, falando sobre a plataforma ou mini computador Raspberry Pi. Esse vídeo aqui, pessoal, antes de eu começar a falar sobre a linguagem de programação Python, na sequência falando sobre a plataforma Raspberry Pi, nós vamos também mostrar para vocês esse sistema aqui, ó, que é um sistema de gerenciamento de sistemas de rede Wi-Fi e senhas. Como você faz para você descobrir uma senha de um sinal de Wi-Fi, tá? Não para maldade, mas para um conhecimento que vai ser necessário na nossa aplicação futura. E a gente vai começar a falar do nosso Raspberry Pi, tá? Que é esse modelo aqui que vocês já estão seguindo no vídeo. Nós vamos conectar uma chave, um LED, que a gente vai mostrar o diagrama para vocês, depois um servo, e depois nós vamos fazer uma programação em Python, que você vai apertar essa tecla e vai tirar uma foto, tá? É o básico para vocês começarem a aprender, porque agora nós vamos começar a falar sobre como funciona a linguagem Python. Não desanime, vai ser rapidinho, eu vou tentar ser o mais didático e rápido possível. Pessoal, um dos maiores desafios é você, quando você tenta ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, é você tirar da cabeça dela que as coisas são difíceis, tá? É como dizer que matemática não é difícil. Não, não é difícil. Talvez é você que lute para talvez não aprender. Mas eu vou tentar explicar para vocês sobre as linguagens de programação. Nesse caso específico, como nós estamos falando do Raspberry Pi, então a gente vai trabalhar em cima de uma linguagem chamada Python. Qual é a diferença dessa linguagem para outras? Por exemplo, se você estiver utilizando um microcontrolador, independente de qual seja o microcontrolador que você esteja usando, você vai ter um programa que é chamado compilado. Compilado. O que é uma linguagem compilada? Você tem um microcontrolador X e dentro dele o fabricante te dá um manual que tem todos os códigos de máquina do que ele faz. Tá? Então, o código de máquina são como ele é fabricado. Então, ele já sai com o manual. Ó, se você quiser ligar o pino tal, você tem que dar um comando e esse comando vai ativar aquele pino. Aí você vai escolher o que? Você vai escolher uma linguagem de programação. O que essa linguagem de programação faz? Essa linguagem de programação, ela tem os comandos que você vai ativar essas características que o seu microcontrolador tem, que o fabricante desenvolveu. Então vamos supor o seguinte, vamos fazer de conta que você está programando em C. Qual é a linguagem de programação? É a C. Você vai fazer um acesso a uma determinada porta ou uma determinada funcionalidade do seu microcontrolador. Então você vai utilizar os comandos que ativam dentro desse chip essa capacidade. Tá? Isso é uma programação. A linguagem de programação é a linguagem que acessa internamente as características do componente microcontrolador que você está usando. Tá? Então vamos supor o seguinte, lá em C, você deu um comando assim, port C, C.0. Esse comando aqui você escreveu ele em C. Tá? Então você digitou lá, port C.0. É um exemplo. Pô, mas o que acontece? Não acontece nada? Por quê? Porque o seu microcontrolador, ele não entende esse comando. Para ele isso é um texto. Para ele isso é um emaranhado de coisas. Para você é um texto, para mim é um texto. Você fez o programa, tem a lógica funcional, ele está funcionando a sua lógica, tá? Você vai fazer um processo chamado compilar. O que é isso? A sua linguagem de programação, a linguagem C, ela vai compilar. O que é isso? Ela vai pegar o seu código texto que você desenvolveu
vai pegar esse comando aqui e transformar ele nos comandos que tem dentro do microcontrolador. São conhecidos como mnemônicos. Todos eles é um código em hexadecimal. Essa é a linguagem que o seu microcontrolador vai entender. Então o que você vai fazer? Você vai digitar o teu comando, você vai fazer o seu comando de acordo com os comandos... Não, correção. Você vai fazer sua listagem de programação de acordo com os comandos da linguagem C que acessa as funcionalidades do seu microcontrolador. Fez isso? Fez. Está funcionando a lógica? Tá. Você vai compilar. Compilou, o que ele vai fazer? Ele vai te gerar um arquivo .hexadecimal, .x, chamado XT, que é um programa que você inventou um nome, pode ser qualquer coisa, então, xt.x. O que é isso? Isso daqui é um programa em linguagem C que foi compilado para um determinado microcontrolador. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu gravador e vai gravar no seu microcontrolador, e quando você ligar, presume-se que ele vai fazer o que você quer. De forma rápida e jocosa, isso aqui é uma explicação do que é um programa compilado. Isso é válido para qualquer linguagem, tá? Que é compilada. Aí vem um outro problema, ou uma outra solução. O que é um programa em script? Uma linguagem de script. Eu não sei se eu escrevi certo, mas vai ficar assim mesmo. A linguagem em script é a linguagem texto. Exatamente isso daqui que você escreveu, só que ela não é compilada. Pô, mas como é que funciona? Eu vou explicar para vocês. Vamos supor que você fez um comando numa linguagem específica, vamos dizer aqui, sobre Python. Então o que você escreveu lá? Você escreveu assim, import serial. Olha o que eu estou escrevendo, hein? Import serial. E aqui embaixo eu estou escrevendo x. É dois exemplinhos idiotas. Mas eu preciso de falar alguma coisa idiota para abrir a cabeça de vocês e não por medo. Tá? Bom, em script, o que é um script? Script é uma linguagem, é um texto. É um texto. Mas não é a mesma coisa que o C? É a mesma coisa. Tá? Mas onde está a diferença entre um e o outro? A diferença você vai ver agora. Bom, eu fiz aqui o seguinte, import serial. Esse asterisco aqui é para ele ler a biblioteca inteira, mas isso vocês vão ver de acordo com o passar dos vídeos. Quando eu dou um comando import serial, eu não estou compilando, mas como vai funcionar? É simples, pessoal. Uma linguagem de texto é mais ou menos assim. A linguagem de programação, vamos supor que isso daqui é o Python instalado dentro da sua plataforma ou do seu PC ou do Raspberry Pi. Vamos fazer de conta que ele locou essa posição aqui de memória com a linguagem de programação Python, que na realidade é um interpretador de comando. Tá? Então ele está lá no cantinho lá do seu disco rígido, do seu cartão SD, da sua memória, ele está lá quietinho. Você não escreveu o nome dele, não mandou ele fazer nada, ele fica lá ocioso, não serve para absolutamente nada. Tá? A partir do momento que você chama esse comando, que normalmente você escreve Python, ele carrega na memória e ele vai começar o quê? A executar esses comandos. Esses comandos, eles não são compilados pelo um compilador. Eles não são transformados em mnemônicos, gravado em um arquivo X, que vai ser gravado no seu microcontrolador. Não. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse import serial aqui, ele vai começar a ler dentro do programa. Opa, import. O que é o comando import para ele? Import significa, pessoal, que ele tem que buscar um arquivo dentro do dispositivo. Poxa, sério? Sério? O que significa isso? Que esse comando import,
uma vez sendo interpretado dentro daquele espaço do software, do Python, ele já sabe que esse import ele tem que ter rotina de ativação de I/O, ele tem que saber aonde ele vai buscar isso dentro do seu componente eletrônico que compõe sua plataforma, e ele mesmo vai providenciar todas as rotinas de entrada e saída. Então ele sabe que esse import ele vai ativar o quê? As funções de I/O do seu dispositivo. Aí está escrito aqui serial. Poxa, mas o que é serial? Pô, serial você vai usar o canal serial. Então significa o seguinte, ele também sabe que ele não precisa compilar. Por quê? Porque serial, ele também vai ter a noção de que serial, ele vai precisar ativar as informações que tem dentro do sistema operacional dele, que é, no caso, o Linux, aonde está a rotina que chama o tratamento de comunicação serial, ou RS-232. Então, ele não compila, ele lê o comando, como ele já está instalado no seu PC, ele vai buscar essa informação de acordo com a informação, ou de acordo com o comando que você leu, que você escreveu em seu script. O que é script? É como fazer. Estão entendendo mais ou menos o nó da confusão? Tá? Então o que ele faz? Ele se torna um pouco mais lento, teoricamente, do que um arquivo compilado? Sim, não, talvez. Não vamos entrar no meio do método disso daí, porque não é bem assim. Tá? Então ele faz o quê? Ele já está rodando, e aqui nós temos na realidade, pessoal, o que nós podemos chamar... Enquanto aqui nós temos um compilador, aqui numa linguagem igual a Python, nós temos um interpretador de comandos. Ou seja, ele lê aquele comando que você fez no seu script e ele sabe o que tem que fazer. Você não precisa de compilar. Mas qual é a vantagem disso? Pessoal, a vantagem disso se chama portabilidade. O que é a portabilidade? A portabilidade é quando você está usando um sistema operacional Linux. Tá? Vamos dar aqui um exemplo do Linux. E o Linux está rodando em um PC com base em 64 bits. As funções e a ativação dessas funções de serial, vídeo, etc., é de acordo com aquele hardware. Tanto é que quando você vai baixar as imagens desses softwares, desse sistema operacional, lá está escrito para qual tipo de família de processador é. Estão entendendo? O básico é esse aí. Tá? Então ele é um interpretador de comandos que você vai estar utilizando de acordo com a versão de hardware que você estiver utilizando na sua plataforma de desenvolvimento. Resumindo de forma jocosa e rápida, para você ter um primeiro entendimento ou um monte de dúvida que vocês podem chamar no canal e dizer a dúvida que vocês têm. Seguinte, o programa compilado, ele necessariamente, ele nunca vai rodar em outro microcontrolador a não ser naquele. Especificamente para aquele. É como você estiver usando um programa em C feito para o Windows 7 e você quiser que ele funcione no Windows 10. Por quê? Muda tudo. Então você tem que recompilar, refazer totalmente. Um programa interpretado, não. Tá? Por isso que ele te dá portabilidade. O comando do import vai ser o import em todas as plataformas. Um comando while vai ser comando while em todas as plataformas. O que isso te gera? Menos custo, menos confusão, menos custo de desenvolvimento, menos gente trabalhando nisso e menos problema de bug, menos problema de erro de programação. Estão entendendo? O que nós vamos ver agora na prática? Nós vamos ver na prática isso daí funcionando e eu vou mostrar os scripts simples de ativar um LED, ativar um botão, aperta um botão, acende o LED, no momento coisinha tola, tá? Mas isso é para chamar a atenção de vocês e tirar principalmente o receio e o medo de que seja complicado. Pois bem, pessoal, vamos explicar aqui como ficou o nosso protótipo dos nossos testes.
Fonte de alimentação, como eu já expliquei no vídeo anterior, é uma fonte de alimentação de baixa capacidade de corrente. Aqui vai entrar os 12 volts, ela vai reduzir para 3,3 e 5 volts, porém em baixa corrente. Qualquer corrente acima de 300 mA que você ligar nessa fonte aqui, você vai danificar ela, tá? Então o que nós fizemos? Nós colocamos um segundo 7805 aqui, que é um regulador de tensão para 5 volts, com uma capacidade de corrente maior. Por quê? Para poder ligar servos de todos os tamanhos. Caso contrário, se você ligar um servo que consome acima de 300 mA nessa fonte, você queima ela. E outra coisa, você utilizar a própria alimentação do Raspberry Pi aqui nos conectores de acesso, eu fico inseguro e eu já vi muito Raspberry Pi ir para o espaço por causa disso. Então nós fizemos uma fonte separada. É como você gastar R$200 aqui 300 reais numa Raspberry Pi e gastar R$15 para proteger um investimento de 200. Tá? Aí vai da cabeça de cada um. O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós temos aqui um interruptor normalmente aberto, né? Que o desenho dele esquemático vai ser esse aqui, ó. GPIO2 vai ser ligado no GPIO2 e esse ponto aqui é terra, tá? Então essa aqui é a representação para isso aqui que você está vendo. Se você conferir aqui, ó, na foto, nós vamos colocar para vocês, vai ser GND e aqui é o GPIO0. Então nós ligamos o interruptor. Esse interruptor vai fazer o quê? A gente vai fazer um estudo com ele, nós vamos brincar com ele, ele vai ativar esse LED que está aqui atrás. Não está dando para ver por causa do... Pronto, esse LED aqui, quando a gente apertar o botão ele vai acender, apertou de novo ele vai apagar. Através de um resistor que tem aqui. Esse LED aí, ó, pessoal, ele tem esse circuito aqui, ó. O circuito equivalente dele é esse aqui, ó. Terra. Não tá passando no vídeo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, pronto. É um resistor 470R, tá? Aqui é o diodo LED e vai ligado no GPIO17, certo? Então esse aqui é o circuitinho, o resistor no terra, tá? Vai polarizar o LED que vai acender assim que aqui entrar um sinal de VCC. E aqui no GPIO0, onde nós temos aqui, ó, o servo, tá? Também vai ser ligado no GPIO17. Tanto é que já está ligado, tá? O que vai acontecer nisso daí? Quando você apertar o interruptor, ele vai acender o LED e quando nós acionarmos um comando no Raspberry Pi, nós vamos ativar o eixo do servo. É isso que a gente vai ver agora, na sequência, depois dessa explicação que vocês tiveram sobre como funciona a linguagem de programação Python e uma diferença entre uma linguagem compilada e uma linguagem de script. Pois bem, pessoal, a gente vai falar agora sobre a linguagem de programação Python, pedindo sempre que não desistam e persistam. Bom, quando você faz a instalação, tá, do Raspberry Pi e você faz a instalação básica dele, se você seguiu todas as lições até esse momento, você vai ter uma tela como essa daqui. Com exceção desse volume 8.0 aqui, que no caso é um pendrive, tá? Então vamos lá, você vem aqui na Framboesa, desenvolvimento, vou explicar isso aqui tudo para vocês, mas no momento é Tony Python IDE. Isso aqui no modo gráfico, tá, pessoal? Depois a gente vai mostrar no modo texto, mas primeiro vamos no modo gráfico. Pois bem, pessoal, essa aqui é a interface gráfica dele, tá? Aqui nós selecionamos programas que dá dentro do nosso pendrive e aqui você tem as opções que a gente vai ver logo em seguida. No momento, o que eu vou mostrar para vocês é um padrão de programação Python em modo gráfico. Qual é o objetivo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, em GPIO, um programa de ativação de LED, um script.
Esse programa aqui, pessoal, eu chamei ele de GPIO LED, tá? Underline 1. Vamos interpretar aqui, pessoal, o que nós estamos fazendo. From significa que eu estou solicitando uma biblioteca chamada GPIO0 e de dentro dessa GPIO0 eu vou dar um import LED. O que é LED, pessoal? LED é a variável de acionamento que eu quero utilizar. No caso, essa biblioteca GPIO0, ela tem internamente uma biblioteca, uma variável que se chama LED. Então eu importei ela para o meu programa. Também da biblioteca time, tá? Então significa from, vindo de, ou vindo da biblioteca time, eu vou importar uma função chamada sleep, que é dormir, tempo, pausa, parar. O que eu fiz depois disso? Eu atribuí a LED, que eu importei aqui, ó, da biblioteca GPIO0, eu importei esse comando chamado LED e coloquei que ele é igual a LED em letra maiúscula 17. O que é esse 17, pessoal? Esse 17 é o que está aparecendo aí no cantinho da tela, é aonde nós ligamos o nosso LED no barramento GPIO do Raspberry Pi, tá? E aqui o que acontece? Eu dou um while true. O que é isso? É uma repetição. É uma repetição true. True é o que? Verdadeira. Então essa repetição, ela vai permanecer incansável até eu pedir para parar, tá? Então o que vai acontecer? Eu estou dizendo aqui, ó, LED ativo, e eu dou um comando aqui chamado sleep 0.2. O que é isso? Esse aqui, pessoal, é o tempo de 0.2 microsegundos que esse LED vai ficar ativo. E da onde veio esse sleep aqui? Esse sleep veio da biblioteca, da time, que já é chamada de sleep. O que eu faço em seguida? Eu dou um LED off. O que eu faço? O que é isso? Eu desligo o LED. Então eu ponho um nível baixo na saída dele e ele é desligado. Tá? E aí eu dou um outro sleep. O que é esse outro sleep? De 0.2. É o que? É o tempo que ele vai permanecer apagado. Tá? Então o que ele vai fazer? Eu dou um sleep, ele vai contar esse tempo, depois ele volta aqui. Por quê? Porque aqui nós temos uma condição verdadeira de repetição. Mas a gente vai ver isso daí com calma. Vamos ativar? Então vamos lá. Ó. Eu vou dar aqui um executar. E você está vendo aí no cantinho o LED piscando tranquilamente. Para parar, você vem aqui, ó, aperta, ele para e continuar novamente aqui. Paramos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês um outro programa, também em Python, que vai fazer uma ação diferente. Eu vou apertar um interruptor e esse interruptor vai ligar o LED, certo? Então vamos lá. Pessoal, chamei o liga LED, tá? E aí vamos dar uma traduzida nisso aqui? Então vamos lá. Então eu carreguei a biblioteca GPIO0 exatamente como no exemplo anterior. Então, from, vindo de GPIO0, eu quero importar os comandos LED e o comando button. Mas o que seria isso? Um é para você trabalhar com LEDs e o outro para você trabalhar com botões. Ah, mas só LED? Não, pessoal, você pode ligar qualquer coisa aqui que você precisa de ativar. Mas no momento não se preocupem. Tá? E novamente aqui, ó, from time, eu estou importando o comando sleep. Eu defini o LED, como no exemplo anterior, tá? Que o LED está ligado no pino 17. E eu defini que o button, tá? Que é um comando que está aqui definido, aí que eu importei da GPIO0, tá? Que ele é igual a botão com letra maiúscula aqui, ó, o B, que é uma variável que eu criei, assim como você criou, que eu criei o LED. Então você pode colocar aqui LED obrigatoriamente porque ele é importado dessa biblioteca, e aqui você pode escrever luz, não tem problema. E aqui você pode escrever botão, tecla, teclado, não tem problema, tá? Aqui eu estou dizendo que o botão está indo no que? No GPIO2, como vocês estão vendo aí no cantinho, o GPIO2, tá?
Aí o que acontece? Eu tenho aqui um laço de repetição verdadeiro. Quando eu digo isso daqui, o while true, significa que ele é um laço verdadeiro e ele não vai parar enquanto você não der o comando de parar aqui ou Ctrl C. Ou Ctrl C. Então eu estou dizendo aqui ó, que o botão ele vai esperar um tempo para ser pressionado. Poxa, mas eu preciso de saber inglês? Na realidade seria interessante, porque na realidade eu estou dizendo o que é para fazer. Esse meu script aqui, ó, quando ele rodar no meu interpretador de comandos do Python, ele vai fazer exatamente o que eu estou falando. Imagina que você é um americano que tem o domínio de inglês, então vamos lá, ó. É um laço de repetição verdadeiro. O botão vai esperar até ser pressionado. Se pressionado, o LED vai mudar. Mudar o que? Mudar o estado que ele está. Se ele estiver apagado, ele acende. E se ele estiver aceso, ele apaga. E vai esperar um tempo de 0,5 milissegundos. Só que está escrito em inglês. Então o while true, ele está dizendo que é um laço verdadeiro. O botão está esperando ser pressionado. Vai trocar o estado do LED e vai esperar 0,5 segundos e volta aqui em cima. Olha só, vamos ver o resultado disso? Olha aí no cantinho do vídeo, eu ativando e desativando o LED. Perceberam, pessoal? Eu apertei, ele acendeu. Apertei novamente, ele apagou. E se ficar pressionado, ele vira um pisca-pisca. Por que isso? Porque ele vai aguardar 0,5 segundos, ele volta aqui, se o botão foi pressionado, ele simplesmente vai trocar o nível lógico e vai fazer o LED se apagar. Esse daqui foi o primeiro contato que vocês tiveram com uma linguagem extremamente poderosa. Daqui para frente a gente vai começar a fazer uma ramificação. O que é essa ramificação? Eu vou falar de Python, vou dar exemplos e vamos nos aprofundando ao Python. E aí eu vou lançar para vocês uma dúvida cruel. Puxa vida, mas tudo isso para acender e apagar um LED? Sim, é exatamente isso. Mas a consequência da explicação disso fica para o próximo vídeo. Beleza? Dá seu like, se inscreve no nosso canal, faça seus comentários e não perca a oportunidade de adquirir conhecimento gratuito e verdadeiro. Abraço!